Boa noite a todos. É motivo para mim de muita alegria reativar a memória de Agripa de Vasconcelos no ano em que a Academia celebra 110 anos, 11 décadas de atuação, né? Ela foi fundada em 1909, em dezembro de 1909, em Juiz de Fora, por um grupo de jovens idealistas, apaixonados pela ideia de promover a literatura, de promover a língua portuguesa. Ela se transferiu em 1915 para Belo Horizonte, de Juiz de Fora para Belo Horizonte, conquistou sua primeira sede própria na década de 50, durante a presidência de Elie Menegali, um grande presidente que esta casa teve. Eu sempre falo isso, pai da nossa queridíssima Berenice Menegali, que é uma grande benfeitora da cultura mineira. Depois, durante a presidência de Vivaldi Moreira, conquistou esta belíssima sede, que é o Palacete Borges da Costa, e, em 94, abriu este auditório para que nós aqui pudéssemos nos reunir, né? Academia é convivência, é fraternidade, é sociabilidade, né? E esta casa é, além de uma confraria, um museu-casa, né? Nós estamos avançando cada vez mais no chamado processo de musealização do Palacete Borges da Costa. Na minha presidência, eu constituí agora a Comissão da Musealização do Palacete, composta por 3 confrades que entendem muito do tema: Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Rui Mourão e Márcio Sampaio, né? Então, aqui, o objetivo é consagrar esse espaço também como museu-casa, que possa receber visitas guiadas e que possa contar um pouco mais dos modos de viver e de conviver da Belo Horizonte do tempo em que essa casa foi erguida. Ela começou a ser construída em 1910 e a sua construção foi concluída em 1923. Né? Então, ela conta um pouco da história desse começo de século XX na cidade. Né? Ela é também acervo. Nós temos aqui 10 coleções preciosas, e temos aqui todas as manhãs uma equipe laboriosa, caprichosa, responsável, incansável, que faz o inventário, a catalogação, a organização do acervo, para que em breve ele possa estar integralmente disponível, digitalização, integralmente disponível para os pesquisadores, os estudiosos, os mestrandos, os doutorandos, né? Então, esta casa é também acervo. Eu já disse, ela é confraria, ela é museu-casa, ela é acervo e ela é um centro de produção e difusão da cultura, né? Que é o que torna a nossa vida mais rica, mais feliz, mais agradável, né? Enfim, eu quero saudar Hugo de Castro, do Instituto Histórico e Geográfico da cidade de Pompéu, que nos visita nesse momento. É um grande líder da cultura na sua região, faz um importante trabalho de resgate da memória, da educação das novas gerações em favor do patrimônio, né? Então, seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Meu confrade Diácones Batista Vargas, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, muito bem-vindo. Luciana, querida editora, líder, uma das líderes importantes do mercado editorial em Belo Horizonte, sempre promovendo a literatura, os autores novos, né? Fazendo ingressar no mercado, né, joias da literatura contemporânea, né? Muito obrigado a todos, cumprimento também os funcionários desta casa, já fiz menção aos familiares de Agripa, a Mara e aos amigos que aqui se encontram. Sempre cumprimento a Heloísa, que aqui está trabalhando, né, fazendo com que a nossa sessão seja acessível a cada vez mais gente. Né? Todo o conteúdo dessa sessão é gravado para que possa se incorporar ao acervo audiovisual desta casa. Nós temos um grande acervo bibliográfico, documental, mas também temos um acervo audiovisual e também, enfim, importamos esses acervos para as redes sociais, para o YouTube, para que possam ser consultados no Japão, na China, na Europa, enfim, né? E essa é a nossa intenção. Enfim, já falei muito, né? Obrigado pela tolerância. Eu quero, mais uma vez, saudar Edmilson Caminha, que é escritor, que é jornalista, professor de literatura brasileira e de língua portuguesa, natural de Fortaleza, no Ceará, onde dirigiu a Rádio Educativa e o Departamento
de jornalismo da TV Educativa do Piauí. É consultor legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília. Enfim, é autor de numerosos artigos, ensaios, entrevistas publicados em diversas revistas e jornais e autor de livros saborosíssimos. Vou mencioná-los. Palavra de Escritor, de 95, Inventário de Crônicas, de 97, Vilaça, um noviço na solidão do mosteiro, de 98, Lutar com Palavras, de 2001, Drummond, a lição do poeta, de 2002, Pedro Nava, Em busca do tempo vivido, de 2003, Brasil e Cuba, modos de ver, maneiras de sentir, de 2006, O monge do Hotel Bela Vista, de 2008, Raquel de Queiroz, A Senhora do Não Me Deixes, de 2010, Em Louvor a Drummond, de 2012, Com a Mala na Cabeça, 2014, enfim, é uma produção vasta, importante e saborosíssima. Eu já li vários dos textos escritos por Edmilson Caminha e é sempre um prazer. Me refiro especialmente a dois. O Professor Beethoven e o Ladrão, de 2016, que está com muita honra para mim na minha biblioteca, o Poeta Carlos e Outros Drummonds, de 2017. E eu, com autorização do Edmilson, já mostro aqui para todos os amigos presentes o seu mais recente livro de crônicas, que é A Solidão no Programa do Jô, que é o título de uma das crônicas aqui presentes. Edmilson é membro da Academia Brasiliense de Letras, da Academia de Letras do Brasil e do Observatório da Língua Portuguesa, sócio-correspondente da Academia Cearense, enfim, da ANE, Associação Nacional dos Escritores, o que comprova também o seu gosto pela convivência em torno das letras, não é? Muito obrigado mais uma vez. Eu queria pedir a todos aplausos de boas-vindas a Edmilson Caminha. A palavra é sua. Muito boa noite. Eu começo por agradecer a honra da presença de todos, que nesta noite tão emocionante para todos nós, nós nos reunimos para prestar a homenagem, a justa homenagem que se deve a um dos grandes nomes da literatura brasileira, a um escritor que engrandece a literatura brasileira, que é Agripa Vasconcelos. E mais significativa ainda se torna esta homenagem, que eu tenho a honra de, em nome de todos nós, prestar nesta noite, mais significativa ainda ela se torna porque ocorre em 2019, quando esta academia festeja tão alegremente e tão orgulhosamente os seus 110 anos de existência. Olha, isso não é pouco. Quantas instituições culturais em nosso país chegam aos 30 anos, 40 anos, 50 anos, já são pouquíssimas. Então, uma instituição que completa 110 anos de existência, isso é algo admirável e merecedor do nosso aplauso e do nosso reconhecimento. Não só porque a Academia Mineira de Letras chega às suas 11 décadas de existência, mas porque são décadas extremamente produtivas, extremamente proveitosas para a cultura de Minas Gerais e para a literatura brasileira. É uma academia atuante, é uma academia que, na minha opinião, nenhuma outra instituição representa tão belamente a riqueza, a grandeza da cultura de Minas Gerais do que esta casa em que, neste momento, nos encontramos. E que hoje tem o privilégio de contar na sua presidência com um intelectual da grandeza, da importância e da magnitude de Rogério Tavares. Então, eu acho que só temos motivos para comemorar a vida da Academia Mineira de Letras. Em geral, os homens, mulheres que são eleitos para uma academia, eles se sentem honrados pelo fato de pertencer àquela instituição. Isso é muito natural que aconteça. Mas são poucos os escritores brasileiros
que engrandecem as academias a que pertencem. Não são todos, são, eu diria, muito poucos. Pois entre estes poucos, nós temos Agripa Vasconcelos. Eu acho que a Academia Mineira de Letras, com muita razão, se orgulha de ter tido entre os seus membros titulares o acadêmico Agripa Vasconcelos. Agripa, ele pertenceu à cadeira que eu diria, Rogério, que é uma das mais ilustres desta casa. É a cadeira número 3. Essa cadeira ela foi fundada por um verdadeiro monumento da literatura brasileira, que é o poeta Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães é um poeta que vale por toda uma literatura. Então, ele fundou a cadeira número 3 desta academia, que tem por patrono Aureliano Lessa. Após Alfonso de Guimarães, nós tivemos como titulares da cadeira Moacir de Macedo Chagas, Agripa Vasconcelos, Oscar Dias Correia e Ângelo Osvaldo. Então, imaginem, uma cadeira que tem esses nomes na sua história é das mais ilustres desta casa. Em 1943, há, portanto, 76 anos, um grande escritor brasileiro, um grande intelectual gaúcho, chamado Viana Moog, ele pronunciou uma palestra na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro. E o Viana Moog disse, nessa ocasião, algo muito interessante. Ele disse, olha, a literatura brasileira ela é um arquipélago, ela é formada por ilhas. Então, nós temos a Ilha do Norte, a Ilha do Nordeste, a Ilha do Sul, a Ilha do Sudeste. Ele disse, o problema é que não há pontes entre essas ilhas. Essas ilhas elas não se comunicam. Então, o que se escreve em Belém do Pará é desconhecido em Fortaleza, o que se produz em Fortaleza, Belo Horizonte não sabe, o que se faz em Belo Horizonte não chega a Porto Alegre. Passados 72 anos, lamentavelmente, essa realidade continua existindo, se não pior, se não mais grave ainda. Então, é lamentável que, talvez até por nossa grandeza territorial, né, pela imensidão do território brasileiro, nós, brasileiros, não nos conheçamos literariamente. Né? Eu imagino, por exemplo, no Pará, na região amazônica, quantas pessoas leram Agripa Vasconcelos? Certamente, muito poucas pessoas. E é um escritor que encanta todos aqueles que têm a aventura de descobri-lo, como eu. Eu sou cearense de Fortaleza e vim a saber de Agripa Vasconcelos. Imagine, eu que em Fortaleza exerci o magistério durante 17 anos, o magistério de literatura, eu vim conhecer Agripa Vasconcelos quando me transferi para Brasília. Eu fiz concurso para a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, foi aprovado, me empossei em 1991. E lá, olha que coisa interessante, não um escritor, mas um médico, colega de Agripa, né, esse médico, meu grande amigo, é oftalmologista, disse assim, Caminha, eu estou lendo um livro que eu estou absolutamente encantado com este livro, se chama Sinhá Braba. Você já leu este livro? Eu disse, não. Ele disse, você precisa ler esse livro. Quando eu terminar, eu te empresto. Então, foi o primeiro livro de Agripa Vasconcelos que eu li, foi Sinhá Braba, sobre Dona Joaquina do Pompéu, de quem o escritor é tetraneto, e me impressionou aquela história, me impressionou a capacidade do Agripa Vasconcelos de transformar a história em literatura. E ele, um contador de histórias brilhante, daqueles que você não consegue deixar de querer mais e mais e mais. E, a partir daí, eu li toda a obra do Agripa Vasconcelos e me tornei um admirador incondicional deste homem que, nesta noite, recebe respeitosamente a nossa homenagem. Eu escrevi um texto, e que gostaria de ler para vocês, mas de uma maneira muito informal. Isso não é uma palestra, não é uma conferência, é uma conversa de amigos que se unem para homenagear quem merece. Então, eu dei a esse texto o título de As Histórias de Agripa, Garimpeiro da História. E eu começo por dizer, a literatura brasileira só pode ser muito rica
para dar-se o luxo de desprezar um escritor com a grandeza, a inventividade e a competência de Agripa Vasconcelos. Homem de tal maneira brilhante que nele couberam a vocação para a medicina e o amor às letras, a exemplo de Jorge de Lima, Guimarães Rosa, Pedro Nava e Moacir Sclia. Isso me impressiona. Esses homens, eles são suficientemente grandes para que neles caibam duas grandes e poderosas vocações, como são a medicina e a literatura. Lamentavelmente, eu não poderia jamais me incluir nesse grupo. Eu fiz medicina até o 3º ano, estudei medicina até o 3º ano e abandonei o curso quando me dei conta de que não tinha a menor vocação para aquela carreira. Então, eu achei mais honesto não ser um mau médico. Eu achei mais honesto não ser um mau médico. Diferentemente de um Pedro Nava, de um Agripa Vasconcelos, de um Jorge de Lima, de um Moacir Sclia, que foram grandes médicos e escritores brilhantes. Mineiro de Matozinhos, Agripa nasceu em 1896 e faleceu em 1969, há 50 anos, consagrado por um verdadeiro monumento que são as suas sagas do país das Gerais. A que só se pode comparar a trilogia O Tempo e o Vento, do gaúcho Érico Veríssimo, um ponto abaixo, porque sem a extensão e a magnitude dos 6 romances que impressionam pela riqueza literária e pelo elemento histórico. Certamente os gaúchos não gostarão de ouvir isso, mas a verdade que me toca. Eu acho que Agripa ele supera Érico Veríssimo na trilogia O Tempo e o Vento. E olha que é uma trilogia magnífica, né? O Érico Veríssimo, se houvesse escrito somente O Continente, o Retrato e o Arquipélago, já seria um grande escritor. Mas Agripa foi maior do que ele nesse ponto, porque as sagas do país das Gerais vão muito além, né, do Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. A verdade tem de ser dita, né? Neles, Agripa compõe um vasto e substancioso painel da ocupação, da exploração e do crescimento econômico das terras, cujo nome é dos mais eloquentes na toponímia brasileira, Minas Gerais. Tantas e tão valiosas eram as jazidas ao alcance de quem se dispusesse a arrancá-las do chão. Começa com Fome em Canaã, 1951, sobre o latifúndio em que os donos agiam como senhores medievais, fonte do coronelismo que ainda hoje se vê nos sertões do Brasil, do Nordeste, sobretudo, do meu Nordeste. Vieram depois A Vida em Flor de Dona Beja, 1957, em que se narra o povoamento da região, Chica que Manda, sobre o poder dos diamantes, Sinhá Braba, sobre o ciclo do gado, Chico Rei, personagem que dá voz à miséria e à resistência dos escravos, e Gongo Soco, cujo tema é o ouro como fastígio e perdição de quem o esbanja. Surpreende que os 4 últimos livros, volumosos, com mais de 300 páginas, tenham sido lançados em 1966, o que nos leva a supô-los escritos em cerca de 10 anos, pouco tempo, consideradas a amplitude da pesquisa e a elaboração do texto. Pelo menos 2 desses romances venderam-se bem, os que contam a história de Dona Beja e de Chica da Silva, adaptados para novelas da TV Manchete, com Maitê Proença e Thaís Araújo nos papéis principais. Isso é muito bom, que os grandes meios de comunicação, a televisão e o cinema, sobretudo, façam essas obras chegarem ao grande público. Isso é excelente, não apenas do ponto de vista financeiro para o escritor, que vai vender várias edições do seu livro, mas porque são obras que merecem ser lidas, que merecem ser conhecidas. Então, quantas pessoas leram livros do Agripa Vasconcelos por causa das novelas baseadas em obras suas? Então, isso é sempre muito bom, se bem que, às vezes, há um certo equívoco
com relação a isso. Certa vez, um escritor, grande escritor brasileiro, chamado Orígenes Lessa, grande romancista brasileiro, paulista, e a obra mais conhecida dele é O Feijão e o Sonho, né? Um romance tão bonito, né? Uma história tão bonita. Então, Orígenes me contou uma história muito interessante. O romance havia sido publicado em 1938, e na década de 70, mais ou menos, a Globo pôs no ar uma novela baseada no Feijão e o Sonho do Orígenes Lessa. E ele disse: rapaz, olhe, o livro vendia relativamente bem, mas depois que a novela começou, saíram edições atrás de edições, o livro não parava de vender. Ele disse: eu estava na porta de uma livraria, esperando um amigo, e a vitrina da livraria estava com vários exemplares do Feijão e o Sonho, exatamente por conta da novela. Ele disse: eu ali, em pé, esperando esse amigo, isso no Rio de Janeiro, ele morava no Rio de Janeiro, e passam duas moças a caminho da praia, e param, olham para a vitrina, veem o livro, e uma diz para a outra assim: fulana, olhe para você ver como são as coisas, esses escritores são muito sabidos, porque mal lançaram a novela, já escreveram um livro. E ele, o Orígenes Lessa, ali, ao lado, dizendo: pois é, elas não sabem que esse livrinho é de 1938, é de 40 anos atrás. Ela diz como esses escritores são espertos, né? Mal a novela sai, já se escreve um livro sobre ele, né? Publicadas pela editora Itatiaia, de Belo Horizonte, grande editora que tantos serviços prestou à literatura mineira e à literatura brasileira, as obras mereceram boas edições, enriquecidas por capas de Cláudio Martins, um grande capista da literatura brasileira, né? Capas sempre muito bonitas, né? E ilustrações de Yara Tupinambá, minha queridíssima amiga Yara Tupinambá, que há tanto tempo não vejo, né? E que ilustra as edições da Itatiaia das obras de Agripa Vasconcelos. Ao editor e amigo Pedro Paulo Moreira, confessou-se em carta o romancista, com modéstia. Então, em carta para o Pedro Paulo Moreira, diz Agripa Vasconcelos: minha vida nada tem de importante para seu estudo dele, Paulo. A profissão de médico rural que fui no começo me aproximou do povo, da ralé desclassificada e dos humildes sem justiça. Quando examino algum deles, procuro conhecer vida e hábitos, o linguajar, as lendas, o folclore de sua região. Poucos conhecem o interior com mais profundidade. Homem de nenhuma vaidade, nenhum orgulho, sou um trabalhador por prazer, e meus trabalhos refletem meus conhecimentos do nosso povo, daí e daqui. Esse daqui era do Recife, onde Agripa se encontrava. Uma opinião, diz ele, que me agradou foi a do querido Ascenso Ferreira, que é um grande poeta pernambucano, nordestino, que disse: seu livro sobre Beja foi o melhor romance que já li. Olha, uma declaração dessa, dada por um poeta com a grandeza de Ascenso Ferreira, é muito importante. Quanto à alusão que Agripa faz à sua condição de médico, do seu relacionamento humano com os doentes, com os pacientes, e do interesse que ele tinha em apreender daquelas pessoas o linguajar, as histórias, as experiências. Um acadêmico que engrandece esta casa, que é o nosso querido amigo Pedro Rogério Moreira, filho de Vivaldi Moreira e hoje ocupante da cadeira que foi do pai nesta casa, cadeira número 38, o Pedro Rogério, em conversa comigo, me lembrou uma coisa interessante. Caminha, isso que você pôs aí sobre o Agripa, sobre a condição de médico do Agripa, me lembra um escritor português, um grande escritor português, também médico, chamado Miguel Torga. O Miguel Torga dizia a mesma coisa, dizia: olha, o Miguel Torga era otorrinolaringologista, e ele dizia: olha, toda a minha literatura vem do que eu consigo extrair dos meus pacientes. Quando chega um paciente ao meu consultório,
eu não me atenho só ao problema de saúde dele. Eu converso com ele, eu faço perguntas, eu quero ouvir as histórias que eles têm para contar, porque essas histórias se transformam nas minhas histórias. Então, o nosso querido Pedro Rogério me lembrou esta semelhança entre Agripa Vasconcelos e o grande escritor português Miguel Torga, ambos médicos, ambos brilhantes escritores. Tanto quanto os compêndios de história, os estudos de línguas, os tratados de religiões, a fonte do saber de Agripa era, como escreveu, a gente simples daqui, os anônimos a quem, mais do que friamente prescrever remédios, ouvia com atitude generosa, atento ao vocabulário, às tradições, aos valores dos pobres em que descobria tanta riqueza humana. Aí diz Agripa: eu não invento, apenas romanceio a história, declarou certa vez, o que pode, equivocadamente, imaginá-lo autor de romances históricos, pesados, enfadonhos, soporíferos, quando foi muito além disso, ao escrever com naturalidade, frescor, engenho e leveza. Méritos que se notam em Gongo Soco, que acabo de ler, foi o último romance de Agripa que eu li, e por isso tomarei como referência. Este testemunho do Agripa Vasconcelos sobre a importância que tinha de conversar com as pessoas, me lembra, eu já citei no começo da nossa conversa, um grande escritor, um grande poeta e grande médico brasileiro, que era o Jorge de Lima. Jorge de Lima, ele tinha consultório ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro, ele era urologista, e um tio meu morava no Rio de Janeiro, e era um intelectual, um homem dono de uma grande biblioteca e grande admirador da poesia de Jorge de Lima. Então, o meu tio Daniel me contava uma coisa interessante. Ele dizia: uma vez por mês, eu marco uma consulta com Jorge de Lima, eu agendo uma consulta com Jorge de Lima. Chego lá ao consultório, pago a consulta, entro no consultório, e o Jorge de Lima disse: ô, Daniel, que prazer em revê-lo, né? E o que é que traz aqui, Daniel? Algum problema? Ele disse: não, eu quero o seguinte, esses 40 minutos da consulta, nós vamos conversar sobre literatura, conversar. E ele dizia: mas, Daniel, você pagou uma consulta? Ele disse: claro, porque o seu ganha-pão é esse. Né? Você é médico, então você vive da consulta. Então, eu paguei para nós conversarmos durante 40 minutos. Então, é muito interessante esse tipo de experiência que o médico tem, né? Não só com os seus clientes, com os seus pacientes, mas com pessoas que querem ouvi-los também, né? Saber das suas histórias. Né? Sobre Gongo Soco, que é a minha mais recente leitura de Agripa, é prosa em que, mais uma vez, Agripa Vasconcelos se põe entre os grandes contadores de histórias da genealogia ilustre a que pertencem Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz e Josué Montelo. Com mão de mestre, Agripa dá vida à personagem de João Batista Ferreira Chichorro de Souza Coutinho. Olha o nome, né? João Batista Ferreira Chichorro de Souza Coutinho, o primeiro barão de Catas Altas, dono da mina do Gongo Soco, maior fortuna das Minas Gerais nas primeiras décadas do século XIX. E é muito a propósito que nós falamos aqui sobre Gongo Soco, porque Gongo Soco, de vez em quando, volta ao noticiário com relação ao problema das barragens que há, do risco de ruptura daquelas estruturas e tal. Então, de vez em quando, se fala, muita gente, pela primeira vez, ouviu falar em Gongo Soco, agora por conta dessas tragédias de Brumadinho, etc. Riqueza tamanha, a do João Batista, barão de Catas Altas, riqueza tamanha, que o ouro em pó lhe servia para forrar caminho até a igreja e para a bucha dos 40 fogos de artifício que, certa noite, surpreenderam os convidados de uma festa, ao vê-los explodir em uma poeira brilhante e baixar do céu. Gastou tanto e tão desregradamente que empobreceu 2 vezes, a última em 1839,
quando morreu no abandono e na penúria, com apenas 1.250 réis no bolso. Um homem que tinha sido poderosíssimo, tinha sido dono de uma fortuna impressionante. Essas histórias que a Agripa conta nos seus livros me impressionam. Eu estava dizendo a Hugo, antes do início da nossa conversa, que quando li Joaquina do Pompéu, Sinhá Braba, eu fiquei absolutamente impressionado com o poder daquela mulher, o poder econômico, o poder político que ela exercia sobre os seus empregados, sobre as pessoas. Isso é impressionante, né? E isso não é invenção de Agripa, ele próprio diz, eu apenas estou contando a história, nada disso é invenção. Né? O Agripa, ele fazia questão, aliás, até com certa modéstia, de dizer, eu não invento nada, eu apenas conto. Então, personagens como Sinhá Braba, Joaquina do Pompéu, como o Barão de Catas Altas, são impressionantes pelo poder que essas pessoas detiveram ao longo de algum tempo. E, muitas vezes, morreram na miséria, como é o caso do Barão de Catas Altas, né? Quer dizer, um homem que usava ouro em pó para forrar o caminho que o levava até a igreja, que usava ouro em pó em fogo de artifício para mostrar, olhe como eu sou rico, vocês, essa poeira brilhante que está descendo do céu agora, isso é ouro. Né? Então, imagine, este homem morreu na miséria com 1.250 réis no bolso. Né? Essas histórias do Agripa são maravilhosas. Né? Em poucos lugares do mundo, podia-se gastar como naquelas profundezas do Brasil. De 1700, do ano 1700, a 1820, garimparam-se, de jazidas como a do Barão, 615 toneladas de ouro, 615 mil quilos de ouro, com que se poderia, calculou alguém, erguer uma pirâmide maciça com 8 metros de altura e 3 metros de base quadrangular. Imagine uma pirâmide dessas dimensões de ouro maciço. Né? É o que se extraía das minas do Barão de Catas Altas. Não muito, se acreditarmos que a extração clandestina era equivalente à do ouro taxado, o que eleva o total a impressionantes 1.230 toneladas de ouro. Porque, quando se fala nessa quantidade de ouro, os pesquisadores dizem assim, olha, esse era só o ouro oficial, porque o ouro que se explorava clandestinamente, que saía sem pagamento de tributos, era outra porção daquela. Então, é algo impressionante, é algo de uma riqueza, uma potência econômica como poucas vezes no mundo se ouviu falar. A companhia inglesa Imperial Brazilian Mining Association pagou quase 100 mil libras esterlinas, ou 400 contos de réis, pela Gongo Soco, onde se encontrara pepita de 2 quilos 295 gramas, que o dono se dera ao luxo de não vender, e dizia, está como lembrança em cima do meu birô. Imagine, uma pepita de 2 quilos 295 gramas. O Barão de Catas Altas dizia, não, essa eu não vendo, essa aqui fica decorando o meu birô. Imagine, né? Só aquilo valia uma fortuna. Né? Informações históricas que Agripa tempera com crenças populares, valores e costumes da época, como a mãe do ouro, que quando brilha no céu, transporta o metal de um sítio para outro. Por isso, escreve Agripa, é que muita mina que hoje dá ouro a rodo, amanhã não dá mais nada. A mãe do ouro mudou tudo de noite. Isso é impressionante, né? Esses mitos, né? Esses valores do folclore são impressionantes. Então, os garimpeiros acreditavam na chamada mãe do ouro. Eles diziam, a mãe do ouro, à noite, ela muda, ela transporta o ouro de um lugar para outro. Então, aquela mina que até ontem estava dando quilos de ouro, de uma hora para outra, não dá mais nada. Foi a mãe do ouro que tirou o ouro dali e levou para outro lugar. Né? Isso é maravilhoso. Né? Tempo em que compradores de escravos preferiam os de bons dentes, canelas finas e bundas murchas. Diziam que esses eram os melhores, eram os mais trabalhadores, né? eram os mais fortes. Né? Em que a eles se reservava pia de água benta nas igrejas, pois não podiam mergulhar os dedos na dos brancos.
em que se coçar o negro cativo na presença da sinhá era crime horroroso, punido com a novena do bacalhau, 9 dias seguidos de açoite, e em que picada de cobra cascavel se prescrevia para curar a lepra. Pessoal, na obra de Agripa, além de toda a riqueza histórica, além de toda a substância histórica que engrandece os romances que ele escreveu, ainda há essa outra grande riqueza, que é a cultura popular, que é o folclore, as crenças, as superstições. O Agripa é mestre nisso, como ele sabia dessas coisas e conseguia pôr isso nos seus romances de uma maneira muito natural, né? Você não sente aquilo como sociologia, você não sente aquilo como pesquisa, você sente como romance. Aquilo faz parte do romance que ele escreveu, porque era um mestre, né? De interesse também são personagens a reproduzir comparações do povo, exemplos curiosos da paremiologia mineira. Outro aspecto interessantíssimo da obra de Agripa são as expressões populares, os ditos populares que ele põe nas histórias, como, por exemplo, ruim como lacraia rajada, mais velho que a mãe do diabo, apressado como saracura fugindo no brejo, mais chorado que vintém perdido. Mulher é igual a banana, só amadurece bem abafada debaixo das cobertas. Mais assanhado que caranguejo cabeludo na porta do buraco, ouvindo latido de cachorro. Tudo isso Agripa ouvia dos seus pacientes, dos seus amigos, do homem do povo com quem ele gostava de conversar. Quer dizer, nada disso é inventado, né? Ele simplesmente catava isso, né, e ia guardando para os seus romances. Então, isso é de uma riqueza sociológica, digamos assim. Os romances de Agripa são sempre grandes fontes para estudos de sociologia, sobretudo da sociologia mineira, né? Pelo conveniente elucidário aposto ao romance, ao gongo soco e a outros romances também, né? Sempre no final da edição você encontra um elucidário em que ele explica determinadas expressões utilizadas no livro. Pelo conveniente elucidário aposto ao romance, aprende-se que sábado era o dia dos cativos, quando alguns senhores deixavam para os negros o ouro que extraíssem. Interessante, eu não sabia disso, aprendi no gongo soco. Então, havia donos de minas que estabeleciam isso. Sábado, o escravo que quiser garimpar, o ouro que ele encontrar é dele, né? O ouro que lhe chegar às mãos, a ele pertencerá. Interessante, né? Que folha de café amarrada na testa é meizinha para dor de cabeça, né? Então, havia essa crença de que você amarrando uma folha de café na testa passava a dor de cabeça. E que só quem nunca desejou a mulher do próximo partirá um queijo que há no céu, inteiro até hoje, né? Interessante esse tópico do elucidário do Agripa Vasconcelos, né? Diz que no céu há um queijo, né, que só será partido, né, por quem nunca desejou a mulher do próximo. O queijo está intacto até hoje. História que se passa no começo do século XIX, gongo soco tem momentos que continuam atuais, como o dito pelo capitão-mor José Alves da Cunha, a quem indaga por que não se importa da Inglaterra a vacina que Jenner criara, vacina contra a varíola. Então, diz essa personagem, no Brasil, adotar coisa que preste, no Brasil, aqui só se adota o imposto extorsivo, aqui só se usa o desfalque, campeia a vagabundagem, predominam as coisas imorais, né? Passagem de um livro que continua atual, né? Não se pode dizer que isso é coisa do passado, né? Donde se conclui que, em 200 anos, evoluímos muito pouco da escravidão que envergonhava à degradação política que hoje nos afronta. Clínico geral, obstetra e cirurgião, autor de milhares de páginas, nem a própria filha, Mara de Vasconcelos Mancini, sabe do tempo de que esse homem dispunha para escrever. Diz ela,
É inacreditável. São pastas e mais pastas cheias de papéis, pilhas de cadernos e folhas soltas, um amontoado de anotações que tento entender de onde vêm. Afinal, me pergunto sempre, a que horas Agripa dormia? Cada vez que abro uma dessas pastas que guardam seus escritos, cada vez que folheio esses papéis, sinto-me como um garimpeiro diante de uma mina de diamantes e tento tirar ali de dentro aqueles tesouros escondidos. A produção deixada por Agripa é imensa, talvez maior do que aquilo que dele já foi publicado ou que seja conhecido. E tento fazer dessas pedras brutas, que são seus manuscritos em letra miúda e quase ilegível, joias de rara beleza que possam ser apreciadas por todos. Este espanto da Amara é o meu também. Eu, depois que li toda a obra do Agripa Vasconcelos, e ao saber da sua militância como médico, como homem de ambulatório, de hospital, de consultório, ao longo de décadas na vida, eu me pergunto, meu Deus, a que horas o Agripa dormia? Porque a impressão que eu tenho é de que ele chegava a casa à noite e varava a madrugada pesquisando e escrevendo. Era o tempo de que ele dispunha para isso, porque durante o dia ele estava no consultório, estava no ambulatório, no hospital. Então, a capacidade de trabalho do Agripa Vasconcelos é prodigiosa, é algo espantoso realmente, né? Passados 50 anos do seu falecimento, tributem-se a Agripa Vasconcelos o reconhecimento e a admiração a que sempre teve direito, como escritor que fez da história das Gerais a mina de onde garimpou histórias que engrandecem o romance e dignificam a literatura brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Viva Agripa Vasconcelos! Muito obrigado, Edmilson, por essa bela palestra, por essa belíssima conferência, que não me surpreendeu, porque sempre que você vem a essa casa, nós somos presenteados com a sua palavra. Agora, a palavra está franqueada a quem dela quiser fazer uso. Como eu disse no princípio, nós aqui estamos entre amigos, nós somos um grupo de amigos a conversar, a trocar ideias. Então, eu gostaria muito da participação de vocês, exatamente para que não se caracterize esse encontro como palestra, como conferência, não, né? É uma conversa entre amigos. Então, eu gostaria muito de ouvi-los também sobre Agripa Vasconcelos. Eu queria, antes de ouvir a Mara, eu queria registrar a presença entre nós do acadêmico Caio Bosque, vice-presidente desta casa, e queria também pedir permissão para ler uma mensagem que nos foi deixada pelo acadêmico Ângelo Osvaldo, que não pôde estar presente, por motivo de viagem, ele está em Ouro Preto. Só um minuto. Ângelo Osvaldo, que é sucessor de Agripa, na Isso. cadeira número 3. Ele né? aqui estaria. Mara, por favor, eu vou localizar aqui ainda. Faça uso da palavra com maior alegria para nós, enquanto eu procuro o Ângelo aqui no celular. Ok. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Edmilson, nós estamos aqui da família muito emocionados e agradecidos, viu, pelas suas palavras e pelas verdades, né, que você falou do nosso avô. E eu queria também fazer um pequeno comentário a respeito do Érico Veríssimo, porque eu e 2 professores de universidades do Paraná escrevemos a única biografia do Agripa na nossa literatura e publicamos no ano passado. Então, a gente estudou muito também a história da vida dele, independente de eu ser neta, né? A gente também estudou bastante. Então, um pequeno comentário que eu queria fazer é o seguinte, que você falou do Érico, e a conclusão que nós chegamos na época da nossa pesquisa é que a obra do Érico Veríssimo, um livro depende do outro, o que não acontece com as sagas do Agripa, né? Porque o Agripa ele escolheu os personagens
e escreveu as histórias, uma independente da outra. Já o Érico, você tem que ler todos os livros para entender o todo, né? Então, é só apenas um comentário. Mas são duas sagas, né? Uma do Rio Grande do Sul e a outra que o Agripa fez com todos os ciclos econômicos de Minas Gerais. Realmente é uma aula de história, né? E muito rica. E a riqueza de detalhes dele nos impressiona também, né? Qualquer pessoa que lê algum romance histórico do Agripa se depara com tanta riqueza que a gente fica impressionado. Realmente, eu tenho que concordar com você. Agora, a Yara mandou um grande abraço, não pôde estar presente também, porque hoje ela dá aula, segundas e terças à noite, né? Ela dá aula, então ela lamentou muito não poder comparecer, mas mandou um grande abraço. Muito obrigado. E, para encerrar, Rogério, eu queria agradecer ao Hugo de Castro, que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Pompéu, porque todos esses banners que estão aí fora, fazendo essa leitura, né, da trajetória do Agripa, foi cedido pelo Instituto Histórico. Então, o acervo pertence a eles lá e foi com muito carinho que eles nos cedeu para a gente poder colocar aqui hoje para enriquecer a palestra do Edmilson. Muito obrigado. Muito obrigada, Hugo. O agradecimento também é nosso. Muito obrigado, Hugo. Nós estamos muito honrados com a participação sua e do Instituto Histórico aqui de Pompéu nessa casa. Muito obrigado. Achei aqui a mensagem. Caro Rogério, estimado presidente, não posso comparecer à sessão da próxima segunda-feira, dia 28, quando o nosso prezado Edmilson Caminha falará na academia sobre um querido antecessor meu, o grande Agripa Vasconcelos. Fui até Pompéu em homenagem a Agripa faz pouco, mas não consigo estar na Rua da Bahia em momento tão significativo para a releitura do romancista das Minas e dos Gerais. Assim sendo, quero pedir-lhe que registre minha palavra de admiração pelo legado literário de Agripa Vasconcelos, de amizade pelo ensaísta Edmilson Caminha e de aplauso a Mara Silvia pelo empenho na divulgação da obra de seu avô. A Academia Mineira de Letras presta mais uma impressiva homenagem ao escritor e poeta que, muito jovem, ocupou a cadeira de Alfonso de Guimarães e será sempre lembrado e lido como um dos nossos maiores autores. Saudações cordiais, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, e também o acadêmico Danilo Gomes, de Brasília, enviou uma saudação muito fraterna a Edmilson Caminha e a todos aqueles que hoje aqui se reúnem. Microfone, Hugo de Castro. Aqui, ó, primeira fileira. Boa noite a todos. Permitam-me falar ex cátedra. Eu quero apenas parabenizar, né, e agradecer em nome dos pompianos e dos descendentes de Dona Joaquina e deixar aqui uma palavra de louvor à Agripa, pois a Agripa, se não fosse a Agripa, a memória de Dona Joaquina não teria se perpetuado até os dias atuais. Ele, com Sinhá Braba, conseguiu ligar aqueles relatos orais do final do século XIX, início do século XX, e condensar tudo isso nessa obra fantástica que é o Sinhá Braba, que mantém até hoje essa viva memória da Dama do Sertão, que é nossa ancestral, e simboliza o que é ainda a mulher de Pompéu. No início, ali fora, antes de iniciarmos, eu até comentei com o presidente, com o senhor, a respeito disso. As mulheres de Pompéu carregam muito da Sinhá Braba em si. Sinhá Braba e Brava. E isso é muito interessante, pois demonstra essa herança genética, intelectual e de empreendedorismo que os pompianos carregam, e especialmente as mulheres. Parabéns pelas palavras, espero recebê-lo em Pompéu, o presidente já está convidado. Maior prazer. Né, e gostaria muito de receber o senhor lá em Pompéu para conhecer o Centro Cultural Dona Joaquina, que nós dirigimos, e o nosso Instituto Histórico Geográfico, aqui representado por mim e pelo Dr. Iácones Vargas, que representa a Cidade de Luz, nossa vizinha. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Agradeço aos familiares pela doação de parte do acervo para o nosso Instituto. A Agripa é o titular, é o patrono de uma das cadeiras do nosso Instituto, e como descendente da Dona Joaquina,
tem lá parte do seu acervo, da sua memória perpetuada. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Hugo, essa referência que você faz às mulheres de Pompéu me leva a dar os parabéns aos homens de Pompéu por ter essas mulheres. Porque no Ceará é a mesma coisa. No meu Ceará é a mesma coisa. As mulheres são fortes, as mulheres elas são poderosas, né? A nossa querida romancista e Flávia, que é parenta dela, Raquel de Queiroz, escreveu o seu Canto do Cisne, o seu último grande romance, que foi memorial de Maria Moura, né? Maria Moura representa toda a força, toda a grandeza da mulher cearense, né? E prova de que as mulheres no Ceará são muito fortes. Eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, que quando vai a uma peça de teatro com a mulher, lá pelo meio da peça ele se vira para ela e diz assim: meu amor, nós estamos gostando? Ela disse: estamos. Pronto. Então estas são as mulheres do Ceará, que lembram muitas de Pompéu. Quanto à referência que a Mara fez a Érico Veríssimo, ela tem toda a razão. O Tempo e o Vento é um tríptico, né? Mais do que uma trilogia, é um tríptico, é uma obra formada por 3 grandes partes, né? O continente, o retrato e o arquipélago. E são obras interrelacionadas, interdependentes. Os romances de Agripa, não. Cada romance é uma obra completa, é uma obra pronta e acabada, né? E eu não gosto de dizer que a obra de Agripa Vasconcelos é feita de romances históricos. Eu confesso a vocês o seguinte: quando alguém fala em romance histórico, em geral, eu fico com o pé atrás, porque os romances históricos, na maioria das vezes, eles são pesados, eles são enfadonhos, é aquela coisa que muitas vezes lembra mais um ensaio, lembra mais um estudo do que ficção, do que romance. Agripa não. Agripa, a obra dele é de um sabor, ele consegue transformar a história em uma literatura tão saborosa e tão interessante, que eu confesso a vocês que quando lia os livros do Agripa, isso me causava um problema, que era não conseguir parar de ler. Então, à noite, por exemplo, em determinados momentos, eu que tenho o hábito de ler obrigatoriamente antes de dormir, eu não consigo dormir sem ler. Então, em determinados momentos, eu olhava para o relógio e dizia: são 2h30 da manhã e eu vou ter de acordar daqui a pouco para trabalhar. Mas eu não conseguia parar, eu dizia: não, está muito bom isso aqui, está muito, vou ler mais um pouquinho. Então, esse é o Agripa. Eu prefiro até dizer, como um ensaísta, uma obra do Agripa que traz um bom prefácio, peço perdão porque no momento me falta o nome desse prefaciador, em que ele diz algo interessante, que Agripa ele não escreveu romances históricos, ele escreveu a história romanceada. Eu prefiro esse termo, eu acho melhor, né? Então, é como ele disse: eu pego a história e conto, mas conta com maestria, né? Conta com um talento raro na literatura brasileira. Por isso que tanto me incomoda, incomoda mesmo, isso não é força de expressão, é que Agripa não seja mais lido, que mais leitores conheçam a obra dele, né? Porque é um autor que engrandece a literatura brasileira. A obra de Agripa vale por uma literatura. A obra dele vale por uma literatura. Se na literatura mineira só houvesse a obra de Agripa Vasconcelos, você dizia: é uma grande literatura. Se as sagas do País das Gerais fazem parte dessa literatura, essa literatura merece respeito. Então, que se leia mais Agripa, né? que se saiba mais sobre ele, que se conheça mais essa obra fascinante que ele nos deixou como herança maior. Quero aproveitar até a presença do professor Caio Bosque aqui entre nós. O professor Caio Bosque é sabidamente um dos maiores historiadores brasileiros, para motivar uma reflexão do Edmilson. Hoje há um ressurgimento dos livros inspirados pela história do Brasil, né? Então, se a gente visita qualquer livraria,
mesmo as mais comerciais, lá estão vários desses títulos, a Luciana sabe bem, escritos por jornalistas, por historiadores, né? Enfim, são várias as origens desses autores, né? E parece que o público gosta muito da história do Brasil, né? Como é que o Edmilson Caminha vê Agripa Vasconcelos nesta linha evolutiva da literatura que se relaciona com a história e que culmina nos dias em que vivemos hoje? Rogério, eu concordo plenamente com o que você acabou de dizer, desse interesse do povo brasileiro por sua história, e digo o seguinte: se estivesse ainda no exercício do magistério, do qual me afastei faz alguns anos, e fosse professor em Minas Gerais, eu diria para os meus alunos: olha, se vocês querem conhecer a história de Minas Gerais, leiam os romances de Agripa Vasconcelos. E isso é interessante, isso é prova, mais uma prova da riqueza da literatura, da grandeza da literatura. Se você quer conhecer, por exemplo, o Brasil, a sociedade brasileira, ali do século XVIII, século XIX, até final, já às portas do século XX, você não precisa ler obrigatoriamente livros de história, você não precisa ler ensaios históricos. José de Alencar, Machado de Assis, tudo ali é história. Agora, uma história que se transmuta em literatura de uma maneira magistral, porque eram grandes escritores. Então, quando você lê, por exemplo, o meu conterrâneo José de Alencar, aqueles romances Lucília, Diva, Senhora, A Pata da Gaza, você vê a história do Brasil ali, você vê a sociedade brasileira ali, os valores, os preconceitos, tudo está ali. Agora, é interessante, o Rogério chamou a atenção para um aspecto muito curioso, é que, de um certo tempo para cá, algumas décadas atrás, os jornalistas brasileiros, e eu me ponho muito à vontade para dizer isso como jornalista que sou, os jornalistas brasileiros descobriram que a história do Brasil é um filão, já que nós falamos tanto aqui sobre mina de ouro, então é um filão como os que se encontravam nas minas de ouro. Eles descobriram que contar a história do Brasil jornalisticamente faz sucesso. Então, você tem vários casos, e agora, quando você fez referência a isso, o primeiro nome que me veio à memória foi o do meu amigo Laurentino Gomes, que é um grande jornalista brasileiro, foi da revista Veja durante muito tempo, e o Laurentino descobriu, sabe de uma coisa? Eu contar a história do Brasil como se fosse uma reportagem, isso interessa aos leitores, porque o texto se torna mais leve, né? Porque quem está escrevendo ali, na realidade, não é o historiador, não é o acadêmico, com todo o peso, com toda a sua bagagem de conhecimento, não. Quem está escrevendo é o repórter. Aquilo é uma grande reportagem. Por exemplo, está à venda o primeiro volume da trilogia do Laurentino Gomes sobre a escravidão. Então, aquilo é uma grande reportagem. O Laurentino não deixou de ser o grande repórter que ele é, porque ele, em vez de estar fazendo reportagem hoje sobre o Brasil atual, né, sobre o momento político que nós vivemos, não, ele está fazendo uma grande reportagem do passado do Brasil. E as pessoas gostam disso, e é muito bom que assim seja, porque quando se lê a Laurentino Gomes, quando se leem os livros do Laurentino sobre o Império Brasileiro, agora sobre a escravidão, as pessoas estão aprendendo história. E triste do povo que não conhece a sua história, né? Um povo que não conhece a sua história está fadado ao que de pior existe, né, na sociedade. Então, que os brasileiros leiam muito. Aí as pessoas dizem assim: não, mas o Laurentino Gomes, esse cara não é historiador. Ele não é historiador, nem quer ser, ele nem pretende ser historiador. Ele próprio diz: eu sou um jornalista que estou escrevendo sobre a história do Brasil. Então, é bom que assim seja, que se leia cada vez mais sobre a história do Brasil, para que nós possamos nos conhecer melhor, né? Nós somos hoje o que nós fomos ontem. Então, se nós desconhecemos o nosso passado,
é uma pena, nós apenas vegetamos, né? Nós não teremos a perspectiva histórica que dá norte a um povo, né? Que dá norte a uma história. Você tem toda a razão, Rogério, a sua lembrança foi muito oportuna. Para registro, a Academia Mineira de Letras teve grande satisfação em acolher aqui como pesquisador no seu acervo, nas suas coleções, há pouco mais de um mês, o jornalista Lucas Figueiredo, que já brindou o público com a sua biografia de Tiradentes e que agora também, por encomenda da Companhia das Letras, escreve a biografia de Juscelino Kubitschek, que integrou os quadros desta casa. E essa casa guarda documentos, fotos, papéis muito importantes sobre Juscelino Kubitschek, e Lucas ficou muito impressionado com a pesquisa que pôde fazer aqui, graças à autorização concedida pelos membros do nosso Conselho de Acervo, entre os quais o professor Caio Bosque, para que o Lucas lá pesquisasse. Enfim, é um registro da alegria que esse jornalista que escreve sobre história teve em encontrar um acervo apto à consulta pública. Juscelino, como todos sabem, foi derrotado nas eleições para a ABL, para a Academia Brasileira de Letras, por questões que a história também já esclareceu, ou pelo menos em parte, mas aqui ele encontrou uma votação unânime e foi recebido pelo acadêmico Afonso Arinos de Melo Franco, que era seu tradicional adversário nas lides políticas. Enfim, Minas, então, recebeu Juscelino aqui como membro desta casa. Eu acho que é motivo de honra e de orgulho para a Academia Mineira de Letras ter tido entre os seus uma figura com a grandeza humana e com a magnitude intelectual de Juscelino Kubitschek. Privilégio que a Academia Brasileira de Letras não teve, né? A eleição a que Juscelino concorreu, ainda hoje, Rogério, é das mais, digamos, controversas, das mais polêmicas que houve na casa, porque ainda há muito de mistério sobre o que realmente aconteceu. Diz que houve até, comenta-se, isso jamais se pode ter certeza, que houve até sumiço de votos na hora da contagem dos votos. E Juscelino perdeu para um grande escritor brasileiro, justiça se faça, quem se elegeu na disputa com Juscelino foi um grande romancista e contista goiano que eu tive a honra e o privilégio de entrevistar, chamado Bernardo Ellis, outro grande nome da literatura brasileira e tão pouco lido hoje, né? Poucas pessoas falam em Bernardo Ellis e leem Bernardo Ellis. Foi quem derrotou Juscelino. E Juscelino era um homem de uma grandeza humana tal que, quando foi proclamado o resultado, que a imprensa foi a Juscelino e perguntar como ele recebia a notícia da derrota, o Juscelino, com toda aquela grandeza humana, diz: a conclusão a que eu chego é que é mais fácil se eleger presidente da República do que se eleger para a Academia Brasileira de Letras. Pronto, foi o comentário dele, né? Um comentário de uma grandeza própria do homem que ele era, né? Então, a Academia Mineira de Letras deve orgulhar-se de ter tido Juscelino aqui. A Academia Brasileira, por razões, né, ainda hoje não esclarecidas, comenta-se que houve muita pressão política sobre os acadêmicos com relação a disputa daquela vaga, né? Mas que esta casa continue se orgulhando de ter tido entre os seus o presidente, o estadista, coisa tão rara no Brasil de hoje, né? O estadista Juscelino Kubitschek. Este realmente era um estadista, era um homem que tinha a plena consciência do que ele era como líder de uma nação, né? Como chefe de Estado, chefe de governo, né? Que assim ele continue sendo lembrado. Muito bem. Por favor. Por favor. Aqui, Flávia, aqui, ó. Isso, Obrigado. Até para a gravação, né? Eu pretendo desenvolver, ano que vem, a minha dissertação de mestrado, né? Trabalhando a obra do Agripa. Oh, que bom, parabéns. Sim. Parabéns. Entrei em contato com o professor da UFMG, do programa de lá, ele gostou muito.
E também tem a professora Raquel, da PUC Minas, que ela também gostou muito, ela topou, se eu passar no processo, me orientar. E é isso, ano que vem pretendo estar trabalhando com a Agripa. Eu tenho uma dúvida, porque quando a Agripa ele lança, por exemplo, Chica da Silva, né, na coleção com os outros livros, na década de 60, eu não sei se falava-se nessa representante da nossa cultura, da nossa memória cultural, dessa figura tão importante. A gente pode dizer que ele é o responsável por propagar a imagem dessa mineira, que é uma figura quase mítica das Gerais? Eu acho que sim, eu acho que, pelo menos em termos nacionais, eu acho que sim. E o Agripa, o seu comentário, sua intervenção, me lembra algo importante para dizer sobre Agripa Vasconcelos. O Agripa tinha a consciência de que as grandes figuras da história do Brasil não são os heróis oficiais, são os homens e as mulheres do povo, né? Então, o Agripa tinha essa aguda consciência de que, realmente, quem faz a história do Brasil é o povo, né? São essas pessoas que ele catou, que ele garimpou, por isso que o título da minha fala é esta, né? As histórias de Agripa, garimpeiro da história. O Agripa tinha essa consciência de dizer, olha, na realidade, quem faz a história do Brasil são essas pessoas. Eu tenho essa consciência. Por exemplo, no caso do meu Ceará, eu digo, do Nordeste de maneira geral, que é a minha região, eu digo, olha, o Nordeste deu grandes nomes para a história do Brasil e que não são os heróis oficiais. Aí você tem o Antônio Conselheiro, você tem Lampião, você tem o Padre Cícero, claro, né? Então, estas figuras têm uma grandeza histórica que a Agripa ajudou a estabelecer, a consolidar, né? De dizer, olha, vamos nos dar conta de que estas pessoas, elas têm cumpriram um papel histórico, elas desempenharam um papel histórico. E parabéns a você pela escolha do Agripa para objeto da sua dissertação de mestrado, que você tenha todo o êxito, e eu espero ter a alegria de ler a sua dissertação quando pronta estiver, viu? Parabéns. Tudo de bom para você. Edmilson, então, uma palavra final sua. Mais uma vez, agradeço a honra, a emoção de ter estado nesta casa, a que eu, de certa maneira, e talvez seja até ousadia da minha parte, mas, de certa maneira, eu me sinto em casa aqui. Eu não me sinto um forasteiro, não me sinto um visitante. E tenho muito orgulho de, nascido no Ceará, de certa maneira, ser também mineiro, porque recebi o título de cidadão honorário de Itabira, né, a terra de Carlos Drummond de Andrade, para onde, por sinal, estou indo amanhã para participar da Semana Drummondiana. Agora, no dia 31 de outubro, é o dia D de Drummond, né, é o dia do aniversário de Drummond. E, portanto, me sinto mineiro, tenho o orgulho de me dizer mineiro. Eu costumo dizer, Rogério, o seguinte, eu só creio nas coisas que são feitas com paixão. Se você não fizer apaixonadamente, é melhor não fazer. Eu só acredito no que é feito com paixão. Eu me lembro que, em 2002, quando se comemorou o centenário do Carlos Drummond de Andrade, né, e foi uma festa nacional com eventos aqui em Belo Horizonte, em Itabira, em Porto Alegre, na Feira do Livro de Porto Alegre, na Praça da Alfândega, se inaugurou uma escultura em que você vê Drummond e Mário Quintana, né, o grande Mário Quintana, né, os dois juntos, o Quintana sentado a um banco e o Drummond em pé, como se estivesse lendo alguma coisa para ele. E a família do Carlos Drummond de Andrade, os netos do Drummond, que são pessoas muito reservadas, não gostam de aparecer, me pediram que fosse a Porto Alegre representar a família na Feira do Livro que homenageava Drummond. Então, eles disseram, Caminha, por favor, nós não nos sentimos bem em falar e tal, se você puder nos representar, e isso foi uma honra para mim, e eu fui. Mas, antes disso, eu passei aqui em Belo Horizonte
e tive um encontro, a Comissão Nacional Organizadora dos festejos do centenário, eu fazia parte dessa comissão, nós tivemos um encontro com o então secretário da Cultura, Ângelo Osvaldo. Então, fomos recebidos pelo secretário Ângelo Osvaldo e me deram a palavra para que eu pudesse falar sobre a homenagem que seria prestada a Drummond na Feira do Livro de Porto Alegre. E eu confesso a vocês que falei tão entusiasticamente sobre a Feira do Livro de Porto Alegre que o Ângelo Osvaldo, que então não me conhecia, depois nos tornamos grandes amigos, o Ângelo Osvaldo se vira para mim e diz assim: você é gaúcho? Aí eu disse, não, eu sou cearense. Não, porque você está falando com tanto entusiasmo sobre essa Feira do Livro que eu pensei que você fosse gaúcho. Tudo bem, fomos lá, houve a inauguração da escultura, foi uma festa belíssima e tal. Fomos recebidos, então, pelo governador do Rio Grande do Sul, que é um político chamado Olívio Dutra, e que, para surpresa minha, se revelou um Drummondiano, um profundo conhecedor da obra de Drummond. Foi uma grande surpresa minha. Eu pensava que o Olívio Dutra fosse aquele gauchão da fronteira, meio rude, meio tosco. Não, ele conhece a obra de Drummond como poucos. E eu, então, conversando com o governador Olívio Dutra, falando sobre os festejos do centenário de Drummond aqui em Minas Gerais, e dizendo o que iria acontecer em Belo Horizonte, Itabira. O Olívio Dutra se vira para mim e diz assim: você é mineiro? Então, eu fico feliz por as pessoas perceberem que as coisas devem ser feitas com entusiasmo. Se você não vestir a camisa, não mergulhar de cabeça naquilo que você está fazendo, é melhor não fazer, porque não vai ficar bom, né? Então, eu costumo dizer que tenho o orgulho de certa maneira, me sentir mineiro também, porque este estado vale por um país. Minas Gerais vale por um país, pela sua dimensão geográfica, pela sua riqueza econômica, pela sua grandeza cultural. Então, estar sentimentalmente ligado a este estado é motivo de grande honra e de grande orgulho para mim. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigado. Obrigado.